Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos ao Centro Cultural Ponente da Saudade. Bem-vindos também aos que estão lá em casa e quiseram juntar-se a nós nesta sessão de inauguração de uma nova exposição. Temos aqui connosco a Lucília Monteiro, que é a autora da exposição, e temos João Maria André, que nos vem falar um bocadinho sobre estas temáticas à volta das quais a Lucília Monteiro montou a exposição. Eu estou aqui só para desejar boas-vindas às pessoas e, se me permitem, ler uns pequeninos excertos de um livro que também vai ser apresentado aqui no dia 3 de maio e que se intitula Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, da Ana Cristina Pereira, e que conta uma série de histórias, no fundo, de mulheres da Madeira. Lucília é uma mulher da Madeira e, portanto, a Lucília foi contemplada neste livro da Ana Cristina Pereira. E só para que fiquem a conhecer um pouquinho mais da Lucília, embora não vá entrar em confidências, deixem-me só utilizar as palavras da Ana Cristina Pereira, que são muito melhores que as minhas, com certeza. Diz a Ana Cristina que a Lucília toda a vida andara pelo estúdio do pai, que era fotógrafo também. Com aquele berço, dir-se-ia fadada à fotografia comercial. Revelou criatividade para a fotografia artística. Optou pela fotografia jornalística, que a forçava a sair do conforto em que sempre vivera, a entrar noutras realidades, a compreender os outros. Queria ver outros mundos, dizia ela. Começou no Liberal, passou pela Sábado, esteve no Expresso, está na Visão. Guarda um fascínio especial por temas como a fé e a morte, mas tem feito de tudo, incluindo a guerra da Bósnia e a de Angola, a paralisação na Venezuela, as refugiadas no Uganda. A sua praia não é da fotografia espetacular, impactante, bonita, mainstream, nem sequer é do registro fantasmagórico e pornográfico da tragédia tão em voga. É do percurso fotográfico, feito de significados, das mensagens para ler em diferido num tempo que vive do erotismo noticioso e da vertigem do instante. Lucília, mais terra a terra, diz que faz fotografias feias com significado. Assim, eu não acho que sejam feias, mas depois me dirão. Para terminar esta apresentação da Lucília, eu cito só uma das frases dela. Gosto de contar histórias com fotografias. O resto, depois tem que ler no livro, que eu agora não faço inconfidências. Lucília, muito obrigada por nos ter presenteado com esta exposição. Obrigada por ter permitido que a exposição venha até nós. João, deixo-te a palavra, que falas muito melhor que eu e com certeza que num discurso que interessará a todos e com palavras mais belas, aquelas que saem do teu coração, que eu sei como tu és. Obrigada por terem vindo, obrigada, João, por teres acedido também a este convite. Obrigada também à minha colega Sara Meireles, que sem ela não haveria esta exposição, porque foi ela que me apresentou esta exposição. Obrigada também, Sara, pela colaboração. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto, eu diria que com redobrado gosto, que estou aqui hoje a regressar à minha intervenção pública após 5 meses de paragem, por motivos que não vêm aqui ao caso, mas que me sinto muito bem em poder retomar esta atividade e esta participação em atos culturais. Gostaria de agradecer em primeiro lugar à Isabel Calado, que foi quem se lembrou de me convidar, à Sara, que aceitou a sugestão da Isabel Calado, à Lucília, que aceitou a sugestão da Sara e da Isabel Calado, e à Cristina Faria, que deu o seu amém final a esta constituição desta mesa. A cadeia é que Não tenho competências especiais, nem sinto que tenha competências especiais para falar e para apresentar uma exposição destas. Não sou efetivamente especialista
em História da Arte, muito menos nesta área muito específica dos ex-votos, e também não sou especialista na área da fotografia. E, portanto, foi uma certa ousadia aceitar este convite para fazer esta apresentação. Aceitei-o mais, ou não tanto, por aquilo que vos possa ensinar, mas pela oportunidade que a aceitação deste convite me deu para aprender. Porque, como eu costumo dizer, morrerei quando deixar de aprender. E, portanto, não estou aqui para ensinar nada, estou aqui apenas para partilhar convosco algo que aprendi na preparação desta apresentação. Eu intitulei, digamos, estas notas que vos vou apresentar, uma dupla mediação nas suas dimensões antropológicas e estéticas. Aquilo que vou falar é de como o que nós temos em mãos e perante os olhos tem a ver com aquilo a que chamam a noção de uma dupla mediação. E já explicarei porque é que lhe chamo dupla mediação. O tema da exposição está no seu próprio título, como sabem. É uma exposição que tem como objeto os ex-votos, e para aqueles que têm menos familiaridade com esta linguagem, ex-voto é uma palavra que é constituída a partir da partícula ex, que significa a partir de, com base em, e voto, não no sentido que damos habitualmente à palavra voto, que tem a ver com opção, escolha, o ato de votar quando há eleições, mas que é o particípio passado do verbo vovere, que é um verbo que significa prometer ou empenhar-se fortemente em algo que queremos que aconteça. Portanto, a promessa também é isso. A promessa não é apenas a formulação de um desejo, é a posição existencial de quem promete em querer ardentemente e fazer tudo o que for possível para que esse desejo aconteça. E, portanto, ex-voto, no fundo, significa aquilo que tem a sua causa e que tem a sua origem numa promessa. E, portanto, toda a promessa que depois se concretiza em algo, esse algo em que se concretiza, pode chamar-se um ex-voto. Normalmente chama-se ex-votos objetos que num contexto religioso se oferecem a santos ou a outras entidades religiosas, ou para conseguir algo que se deseja ardentemente, ou para agradecer uma benesse, um benefício que se pediu, e portanto mostra a gratidão de quem reconhece que esse seu desejo acabou por ser realizado. E portanto é isso que é o ex-voto. Há ex-votos que são comportamentos, por exemplo, quando uma pessoa promete ir a Fátima se curar de uma doença, a sua caminhada até Fátima também é, de algum modo, um ex-voto. Um braço que se promete a um santo, e é desses que a exposição, fundamentalmente desses que a exposição fala, não só, já veremos, também é um ex-voto. Às vezes aquelas capelinhas pequeninas que encontramos nas estradas e que resultam de promessas que se fizeram ou porque se sobreviveu a um acidente ou qualquer coisa do género, também são ex-votos. Portanto, há muito tipo de ex-votos. Aqui concretizamos fundamentalmente, esta exposição concretiza-se fundamentalmente em dois tipos de ex-votos. Figuras de cera, que são prometidas a entidades religiosas, preenchem o espaço sagrado, chamemos-lhe assim, e fotografias, objetos fotográficos, representações fotográficas das pessoas, dos oferentes ou de pessoas relacionadas com os oferentes,
em função de determinadas aspirações, de determinadas solicitações que se fazem. Ora bem, o que temos aqui então são duas coisas relativamente distintas. Temos a presença do ex-voto, mas não temos a presença direta do ex-voto. Temos a presença do ex-voto e temos a sua representação fotográfica fixada pela Câmara da Lucília. E é nesse sentido que temos uma dupla mediação. A mediação do ex-voto em si, portanto, o objeto que se oferece é uma mediação, e a mediação das fotografias dos ex-votos, estas fotografias fixadas pela Câmara da Lucília, em 3 dispositivos, fotografias de objetos de cera, fotografias de objetos fotográficos, e depois também um filme, já falaremos do filme, e portanto daí uma dupla mediação, que não é simples, mas complexa, e que está no coração desta exposição. Primeiro, a mediação instaurada através do ex-voto, em si, do objeto que é o ex-voto, em que o ex-voto é o elemento mediador entre o seu sujeito, o oferente, e o sujeito ou o espaço sagrado a que se dirige. E, de alguma maneira, também entre o seu sujeito oferente e quem o observa exposto. Publicamente, numa igreja, numa capela, num altar, sujeito este que, sendo espectador, através dele, acede igualmente ao espaço sagrado que o ex-voto representa. Portanto, esta é a primeira mediação e o elemento central da mediação, aquilo que faz a mediação, é o ex-voto. Segunda mediação, a mediação instaurada através da fotografia, pelo fotógrafo, com o objeto e o seu mundo, por um lado, e com o visitante da exposição, por outro. Portanto, temos aqui duas mediações. O ex-voto faz uma mediação com o espaço sagrado, a fotografia faz uma mediação com o ex-voto. E, portanto, é a propósito disso que eu falo em dupla mediação. E o que temos aqui é tudo, pertence tudo ao domínio do simbólico. Tem um caráter simbólico. A palavra símbolo, nós utilizamos muitas vezes a palavra símbolo, mas a maior parte das pessoas não sabe a origem da palavra símbolo. A palavra símbolo é uma palavra que vem do grego, símbolon, que por sua vez é um substantivo que deriva de um verbo que é o verbo syunbalein. Syunbalein significa literalmente coincidir, juntar, de uma maneira em que uma coisa completa a outra. Porquê? Porque os primeiros símbolos eram tabuinhas que, na Grécia Antiga, uma família oferecia a algum visitante que se hospedava em sua casa, e a tabuinha partia-se em 2 peças e o visitante levava uma peça e a família hospedeira ficava com outra peça. Quando alguém da família hospedeira ia à cidade a que pertencia o visitante, procurava a família do visitante e levava a tabuinha. E juntando as 2 tabuinhas, completando-se as duas tabuinhas, ficava reposta a unidade e a harmonia. E por isso, cada parte da tabuinha é um símbolo de uma totalidade, que é o todo da tabuinha. Os símbolos iniciais eram estes. E por isso é que chamamos símbolo àquilo que é símbolo. Ou seja, utilizando uma definição que Paul Ricoeur dá numa das suas obras sobre símbolo, e Paul Ricoeur, um filósofo francês que estudou muito os símbolos, ele diz que o símbolo supõe um sentido literal que designa por acréscimo um outro sentido secundário, figurado, que não pode ser apreendido senão através do primeiro. Portanto, o signo tem um sentido literal, mas remete para um outro sentido. E só se cumpre, só se completa no reencontro com o outro sentido. E é por isso que também falo de mediação. O símbolo é sempre, na sua estrutura simbólica, é sempre algo que estabelece uma mediação.
porque permite ir à procura daquilo que falta ou que temos, mas que é sugerido e que está implícito naquilo que temos. Vamos então à primeira mediação, a mediação do ex-voto. Há uma antropologia subjacente ao ex-voto. E eu diria que é uma antropologia da vulnerabilidade, da fragilidade, da finitude do ser humano na sua relação com o sagrado. E o ex-voto é a exposição da condição antropológica de um ser finito, de um ser frágil, dependente e ameaçado pela doença, pela guerra, por outra circunstância qualquer, assumindo-se no seu ser de criatura face a uma entidade que, mais do que Deus, é um ser humano outro, revestido de uma dimensão sagrada, inerente ao religioso que o configura, como são normalmente os santos. Os santos não são deuses, não são Deus, mas inscrevem-se no espaço do sagrado. E quando há ex-votos para Deus, por exemplo, para o Sagrado Coração de Jesus, para o Imaculado Coração de Maria, digamos que é para aquilo que eu chamaria um Deus humanado. E que há sim uma espécie de instauração de uma relação de troca, de uma relação de semelhança e ao mesmo tempo de dissemelhança. A semelhança é necessária da parte daquele para quem se faz o ex-voto, é necessária para estabelecer com ele uma relação de troca ou de reciprocidade, porque o ex-voto significa isso, é uma relação de troca e de reciprocidade. Mas a dissemelhança é necessária para uma relação de dependência e de distanciação. E, portanto, o ex-voto tem todas estas características. E, portanto, eu diria que, em situação de ameaça, por doença, por guerra, por um acidente, por qualquer coisa assim no género, a pessoa, o oferente, faz uma promessa de oferecer a essa entidade que pertence ao espaço sagrado alguma coisa. E essa alguma coisa é o ex-voto. Portanto, isto significa que a pessoa que faz essa promessa sente-se numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, de finitude. Mas não é a única dimensão antropológica que o ex-voto ostenta. Há outras dimensões antropológicas convocadas pela mediação do ex-voto. Uma antropologia da relação. É a relação que está no centro, pois a coisa, o ex-voto, não vale pelo seu ser, mas pela relação que estabelece ou que permite estabelecer. Depois há uma antropologia, aquilo que eu chamaria uma antropologia da promessa. O sujeito oferente aparece como um sujeito capaz de prometer e capaz de se envolver também no cumprimento da promessa. Há uma antropologia da esperança. Quem promete, promete alimentado por uma esperança de superar aquela ameaça com a qual se vê confrontado. O sujeito oferente promete porque espera. Está marcado pela esperança na cura ou no sucesso de uma ação. Há uma antropologia da dívida e da gratidão. O sujeito oferente, quando oferece, em consequência de uma aspiração que se concretizou, de um desejo que se concretizou, sente-se vinculado, sente-se em dívida, sente-se grato pelo que aconteceu. E é por isso que vai cumprir a sua promessa oferecendo o ex-voto. E há uma antropologia, finalmente, do dom e da doação. O sujeito oferente oferece, mais do que oferecer um objeto, o objeto representa-o a si próprio. Ele oferece-se a si próprio, utilizando como mediação algo que o representa. E assim faz o dom de si mesmo à entidade a quem oferece. Não é... por isso é que é um símbolo. O braço de cera que se oferece, o seio que se oferece, o coração que se oferece, não são braço, não são seio, não é um coração. É a representação do oferente na sua totalidade. Já lá iremos a seguir a propósito disso. Esta antropologia do ex-voto oferece a base para uma estética.
que está presente no ex-voto, que na mediação do ex-voto acaba por estar relativamente subalternizada em relação às dimensões antropológicas, mas que é extremamente significativa. E aqui está uma diferença entre a mediação do ex-voto e a mediação da fotografia da Lucília. Enquanto na mediação do ex-voto a dimensão antropológica tem o primado, na dimensão da fotografia a dimensão estética tem o primado. Já lá iremos. A estética, vamos desdobrar agora esta abordagem da dimensão estética dos ex-votos nos dois principais tipos de ex-votos que nos são oferecidos aqui nas fotografias com as quais nos confrontamos na exposição. A estética do objeto de cera é, em primeiro lugar, aquilo que eu chamaria uma estética do louvor. O ex-voto é um louvor à entidade ao qual é oferecido. Louva a sua generosidade, louva a sua complacência com o ser dependente do oferente. E a estética do louvor é uma estética com muita tradição na religião cristã e na maior parte das religiões. Basta pensar nos hinos, nos cânticos, etc. São normalmente hinos de louvor. Em segundo lugar, é uma estética que eu diria, e vou utilizar aqui uma palavra difícil, mas já vou traduzir, é uma estética fundada no princípio hologramático. A expressão é do Edgar Morin. E o que é o princípio hologramático? Traduz-se de uma maneira muito simples. O princípio hologramático é o princípio segundo o qual o todo está, de certo modo, incluído na parte, que por sua vez está no todo. Portanto, a parte não é apenas a parte. A parte é uma contração do todo. A perna não é apenas a perna. Era aquilo que eu dizia há pouco. A perna é a contração de todo o ser da pessoa que oferece. Este princípio hologramático, que Edgar Morin designa como princípio hologramático, não é senão uma reformulação de um pensamento de Anaxágoras, do filósofo grego Anaxágoras, segundo o qual tudo está em tudo e qualquer coisa está em qualquer coisa. É a base daquilo que chamamos o pensamento holístico, ou o holismo em termos gerais. Tudo está em tudo e qualquer coisa está em qualquer coisa. Assim, uma orelha, uma mão, uma perna, um seio, um coração, um rim, um aparelho digestivo, estou a referir a ex-votos que encontrarão nas fotografias que vamos ver daqui a bocadinho, mais do que o próprio órgão, representam o todo da pessoa, do ser humano que se contrai nesse órgão. Depois é uma estética dinâmica, que por isso postula um duplo movimento. Um movimento de contração, ver como o todo se contrai na parte, e um movimento de expansão, que exige a passagem da parte para o todo e assim o seu reencontro como todo. E aqui recupera-se o sentido que eu vos dei de símbolo. Por isso é que o ex-voto é um símbolo. Permite passar daquilo que ali está para o todo, de que é apenas uma parte e que está contraído nessa parte. Depois, uma estética que, sendo dinâmica, é consequentemente também uma estética da energia, de um jogo de forças, também ele dinâmico. O objeto não é um objeto morto. Parece um objeto morto, mas não é um objeto morto. É um feixe de forças, tem uma carga energética que se capta nas suas remissões e nos movimentos que instaura. Uma estética narrativa. O objeto conta uma história. Há uma história por trás daquele objeto e da oferta daquele objeto. Uma história que tem o seu mundo e acontece no seu mundo. Mas é uma história que não é dita. E isto é o que é característico depois do ex-voto. Ela não é dita naquele objeto. É apenas sugerida. Nós intuímos que se oferece um seio é porque se calhar a pessoa teve um cancro da mama e prometeu oferecer um seio de cera se conseguisse superar essa doença. Se oferece o aparelho digestivo é porque teve algum problema no aparelho digestivo e, portanto, há uma história ali, mas ela é apenas sugerida, não é dita. Apela assim à sua reconstrução e à sua reescrita pelo espectador. E é uma estética que se joga na dialética entre a interioridade e a exterioridade. É o íntimo que é exposto, mas ao mesmo tempo é reservado e velado,
porque se expõe o invisível no visível, mas sem que o invisível perca a sua invisibilidade. Há assim um jogo de remissões e é isso que dá também o caráter simbólico a estas peças. Mas não temos apenas objetos de cera, temos também objetos fotográficos. Portanto, alguns ex-votos são fotografias. As pessoas, em vez de prometerem e depois irem colocar na capela um objeto de cera, há pessoas que prometem colocar lá a sua fotografia ou a fotografia da pessoa por quem fizeram a promessa ou que está relacionada de alguma forma com aquilo que fundou a promessa. Os objetos fotográficos a funcionarem como ex-votos apresentam características diferentes tanto do ponto de vista antropológico como do ponto de vista estético. Em termos antropológicos, o que mais ressalta é o que se poderia chamar o compromisso entre uma antropologia da identidade e uma antropologia da diferença, que para o ser já não se centra na imagem do fragmento. A fotografia já não é a fotografia de uma mão, já não é a fotografia da mama, já não é a fotografia da perna. A fotografia é a fotografia do rosto, normalmente, ou do corpo inteiro. Portanto, há aqui um jogo entre a identidade e a diferença. A identidade da pessoa e depois a sua marca específica. Em termos estéticos, isto introduz a preocupação por uma dinâmica que eu chamaria uma dinâmica relacional, que faz com que, por um lado, não se exclua, por vezes, a fotografia da família e, por outro lado, as fotos sejam mostradas em paredes, numa arrumação ao lado umas das outras, formando painéis de sujeitos e introduzindo assim uma dimensão comunitária na disposição da exposição. Ainda em termos estéticos, como as marcas específicas do sujeito são apresentadas e expostas, às vezes o casaco, às vezes um chapéu, um boné, etc., passa-se de algum modo da estética do essencial para a estética da aparência, que é diferente da estética do objeto de cera, com o que a aparência tem de singularizante e de contextualizante, porque a aparência, aquilo que aparece, aparência não no sentido de ilusão, mas no sentido do que aparece. A aparência singulariza. Nós singularizamos pela maneira como nos vestimos, pelos traços exteriores que temos. Tanto num caso como no outro, ou seja, tanto no caso dos ex-votos dos objetos de cera, como no caso dos ex-votos objetos de fotografias, a atitude do observador, do espectador, é sempre uma atitude de escuta do que o objeto oculta, quer no seu caráter fragmentário, marcado pelo princípio hologramático, quer no seu caráter relacional, marcado pela rede comunitária em que aparece inserido. Isto pode parecer, algumas destas coisas que eu estou a dizer podem parecer assim um bocadinho abstratas, mas quando visitarem a exposição e virem a diferença que há entre as fotografias dos objetos de cera e as fotografias das fotografias, compreendem melhor aquilo que eu estou a dizer. Passemos para a segunda mediação. A mediação da fotografia do artista ou da artista fotógrafa. A dimensão ou as dimensões antropológicas não deixam de estar presentes, mas ao contrário do que acontece na mediação dos ex-votos, parece-me ser a estética que tem aqui o primado, sendo a partir da estética que podemos captar a sua função antropológica. Portanto, é um processo inverso àquele que nós fizemos em relação à mediação do objeto de cera. Vejamos primeiro a estética das fotografias dos ex-votos, que são ex-votos objetos de cera. Temos em primeiro lugar uma estética descontextualizadora. Nas fotografias, particularmente nas fotografias dos objetos de cera, os objetos aparecem retirados do seu contexto, como é um altar ou uma capela, com a consequente remissão para o sagrado e para o religioso que esse contexto significa. Se a gente visse o ex-voto junto a um altar, perceberia a ligação entre o ex-voto e o altar. Mas a Lucília optou por não fazer isso. A Lucília optou por fotografar o ex-voto isolado e fora do contexto em que normalmente ele está. E, portanto, o ex-voto sofre assim uma operação, através da fotografia que a Lucília faz, uma operação de abstratização e de universalização que só o título da exposição permite suspender um pouco.
pois na sua figura descontextualizada, o objeto ser representado tanto poderia pertencer ao património histórico e religioso de uma igreja, como ao património técnico de um museu ou de um laboratório de anatomia humana. Portanto, não há nada que nos diga, a não ser sabermos, estamos a visitar uma fotografia de ex-votos, porque a exposição se chama ex-voto, não há nada que nos diga que aquilo foi retirado de uma capela. Pode ter sido retirado de um laboratório. Portanto, há esta descontextualização. Temos, em segundo lugar, uma estética da depuração. Com a operação da descontextualização, eliminam-se todos os pormenores supérfluos para ficar apenas o essencial. O objeto, na sua densidade objetual, que subalterniza as dimensões antropológicas acima referidas, que à partida e no seu meio o objeto trazia consigo. Só o título da exposição remete para o universo dos ex-votos e para a condição criatural do seu sujeito, já que na exposição em si, o sujeito, na exposição das fotografias da Lucília, o sujeito é como que obnubilado, suspenso, colocado entre parênteses e esquecido, e o fragmento é como que expandido e ampliado no seu significado intrínseco. Essa operação, em terceiro lugar, de descontextualização e de depuração, prefaz-se numa estética do contraste entre o preto e o branco. E o preto e o branco também têm que ser lidos aqui simbolicamente, entre as trevas e a luz. Os objetos emergem de um fundo negro, que normalmente se associa à escuridão, na sua brancura, na sua pureza e na sua luminosidade muito própria, associada normalmente ao divino e à salvação. Depois é uma estética, assumidamente, esta estética da fotografia da Lucília é uma estética assumidamente do corpo. Os objetos que emergem nessa depuração são corpos, ou mais frequentemente fragmentos de corpos que, pela sua luminosidade, induzem a percepção de que a salvação acontece no corpo e através do corpo. E atenção que, em latim, a palavra salus tanto significa saúde como significa salvação. É a mesma palavra em latim que se usa para traduzir a noção de salvação em sentido religioso e a noção de saúde em sentido biológico, chamemos-lhe assim. A descontextualização e a depuração, em conjunto com o contraste entre o preto e o branco, promovem uma estética da ausência e do mistério que desloca as interrogações do visitante da exposição ou do seu espectador para aquilo que falta, que não está presente, que se afirma pela sua ausência. Ora, é a partir destas dimensões estéticas que nós podemos pensar a antropologia que aqui está. A partir desta estética descontextualizadora, depuradora e do contraste que nos damos conta das dimensões antropológicas diferentes das que caracterizam os objetos de ser em si expostos numa capela ou num altar. Uma antropologia mais formal, centrada na emergência da figura em si e nas suas ressonâncias próprias, do que propriamente nas características do respectivo sujeito. Uma antropologia que convoca um outro sagrado. Aquilo que eu diria um sagrado entre aspas. Um sagrado, por assim dizer, laico, sem dimensão religiosa, inerente ao contraste entre o preto e o branco, que faz do preto uma espécie de noite dos místicos que se caracteriza pelo silêncio inquietante, interrogativo e interpelador, abrindo redes de sentido diferentes das redes de sentido religioso que abrem os ex-votos no seu contexto normal e natural. É uma antropologia do corpo ou dos lugares do corpo que está inerente à estética do corpo que já referi há pouco. E essas redes de sentido diferentes do sentido religioso abrem para uma dimensão antropológica em que irrompe o mistério como categoria fundamental. Um mistério que não é religioso, mas um mistério que é profundamente estético. O mistério não é apenas uma categoria religiosa. O mistério é também, na minha leitura da estética, das obras de arte, o mistério é uma categoria profundamente estética. E quando nós vemos estas fotografias, inevitavelmente nós somos conduzidos para esse mistério. Agora, a estética das fotografias dos ex-votos que são fotografias.
Portanto, há um conjunto de salas que têm e painéis que têm isvotos que não são objetos de cera, são fotografias. E, portanto, vamos falar das fotografias das fotografias. Das fotografias que a Lucília fez, das fotografias. É uma estética contextualizadora ou recontextualizadora, na medida em que cada fotografia do sujeito oferente ou daquele que o sujeito oferente pretende oferecer não é mostrada isolada, como são as fotografias dos objetos de cera, mas em conjuntos correspondentes a paredes. Há, assim, uma espécie de semi-contextualização que não é total, porque, mais uma vez, nada permite ao espectador identificar a parede em que estão as fotografias como a parede de uma capela de uma igreja, mas que joga cada objeto fotográfico no conjunto dos outros que estão à sua volta. É também uma estética relacional, apresentando a fotografia numa comunidade de sujeitos oferentes ou de sujeitos implicados na oferta, transmite-se a ideia de que só juntas as fotografias desses sujeitos se tornam significantes, formam um mundo de sentido e com sentido. A Lucília poderá explicar depois por que razão é que optou por fotografar os objetos de cera isoladamente, cada objeto, e, em contrapartida, fotografar as fotografias nos seus painéis naturais. É uma estética relacional. Gostaria de referir ainda, quase a concluir, que para além, esta exposição, para além de ser constituída por fotografias de objetos de cera e de ser constituída por fotografias de painéis de fotografias que estão nas paredes das capelas ou nas traseiras das capelas ou nas abóbadas, algumas fotografias são de abóbadas, esta exposição é constituída também por um filme que a Lucília fez e que nos mostra, enfim, objetos a flutuarem na água com uma determinada característica. Completa esta exposição, resumindo, a projeção de um filme com cerca de 8 minutos, em que vemos objetos de cera que são quase todos corpos inteiros, há também uns seios e há uma mão, são quase todos corpos inteiros meio mergulhados numa água que circula e que na sua circulação faz mover pequenas partículas ou farripas de cera, como a cera dos objetos, ou que podem ser, podemos imaginar que são essas farripas de cera, como podemos imaginar que são apenas fragmentos de uma poalha branca. O filme acentua a descontextualização que as fotografias dos objetos de cera também realizavam, transportando os ex-votos para um tanque, um leito ou o recipiente de um fluxo de água, não temos nada que nos permita identificar onde é que aquela água está, em que a marca do religioso se dilui, mais uma vez, e acentua também a estética do contraste entre o preto e o branco, a luz e as trevas. Mas acrescenta à exposição das fotografias um elemento que nela estava ausente. Esse fluxo, esse movimento da água. E assim, ao contraste entre o preto e o branco, junta-se no filme o contraste entre o movimento e o repouso. Constitui uma espécie de epígrafe para o filme, uma frase de Paulo Cunha e Silva, que diz: as pessoas estão abandonadas numa espécie de lagoa da eternidade. É certo que se tem um pouco essa sensação quando se vê esse filme, mas na minha interpretação é tudo um pouco mais complicado. Porque se a eternidade é a suspensão ou a anulação do tempo, o movimento da água introduz o fluxo, o devir, a história, onde parece haver só imobilidade. Como se o repouso das figuras de cera fosse o símbolo da eternidade e o movimento da água com aquilo que transporta fosse o símbolo da passagem do tempo. Às vezes uma passagem quase imperceptível, muito lenta, outras vezes uma passagem mais rápida. Como é a passagem do tempo e como nós sentimos a passagem do tempo. É, assim, o filme que dá a dimensão temporal que de algum modo aparecia suspensa nas fotografias expostas, mostrando desse modo que é do humano que se trata numa antropologia e numa estética do tempo e da eternidade.
Por isso, à dupla mediação de que falámos, o filme junta à exposição uma terceira mediação, a mediação do tempo. E vou concluir esta apresentação, que já vai longa. Esta exposição e as fotografias que a constituem partem de uma realidade concreta e histórica, mas por um conjunto de operações que a artista realiza na sua criação, transformam a sua natureza inicialmente documental, aparentemente vinculada ao fotojornalismo, numa criação e numa expressão artística que, mais do que o plano do real, convoca o plano do imaginário e do simbólico. É da fotografia à arte, mais do que da fotografia documento, que se trata, embora a sua gênese seja o testemunho e o documento. Procuramos nesta apresentação chamar a atenção para as duas mediações convocadas por esta exposição, a mediação do ex-voto em si, de que é sujeito o oferente, e a mediação da fotografia, de que é sujeito a artista fotógrafa no seu trabalho sobre os ex-votos. Vimos que, estando próximas uma da outra, implicam antropologias e estéticas diferentes, mobilizam linguagens diferentes e, sobretudo, têm eficácias muito diferentes. Começámos por chamar a atenção para o caráter simbólico desta exposição. Esta apresentação procurou demonstrar como, quer nos ex-votos em si, objetos de cera e fotografias de pessoas, quer nas fotografias dos ex-votos, há um sentido imediato que convoca outros sentidos. É por isso que são símbolos. E é por isso que cada um que pensar. Era um outro pensamento do Paul Ricoeur, muito conhecido e que se resumia nesta afirmação: o símbolo dá que pensar. É por isso que dão que pensar. Cabe a cada visitante, a cada espectador, a cada um de vós, cumprir esse seu desígnio, ou seja, cumprir a sua natureza de símbolos. Pensar os sentidos para que abrem nas suas dimensões estéticas e antropológicas. A arte sente-se no corpo todo e nos órgãos dos sentidos, mas também dá que pensar, mesmo quando os conceitos que reclama não estão à mão, e são de uma natureza diferente dos conceitos filosóficos. Diríamos, e com isto termino, recorrendo a expressões com que Artaud revolucionou a concepção de teatro nas primeiras décadas do século passado, que se trata de uma metafísica do corpo e do sensível, ou seja, arte, e ainda assim, metafísica. Quero agradecer imenso, gostei mesmo muito da sua intervenção e pronto, e um bocado este meu projeto, eu trabalho os lugares do corpo e trabalho coisas muito simples, coisas mais do povo, simples, sem ser dos grandes pensadores, nem serem só dos grandes artistas e das pessoas que têm muita bagagem, que estudam muito. Eu gosto de procurar as coisas simples do mais genuíno, da essência do ser humano, o ser humano mais puro, menos cheio de conceitos. Então eu gosto o tema que eu gosto de pensar é os lugares do corpo, e é esses lugares do corpo que eu procuro em muitas coisas, né? Neste caso é no ex-voto. O meu próximo livro também é os lugares do corpo e será a partir do arquivo do meu pai. Para a semana será apresentado outro. E portanto eu procuro esses lugares do corpo e eu tenho o defeito, e entre aspas, e o vício do fotojornalismo, não é? São 35 anos de fotojornalista e o fotojornalismo nós temos que investigar e perceber os assuntos e fotografar. Daí é que eu trabalho, a minha linha mais de fotojornalista nunca fui da foto espetacular nem da desgraceira, não é? Porque eu não gosto para mim, nem dos coitadinhos, porque tratar as pessoas por coitadinhos é pô-la mais em baixo, e eu não gosto disso. Eu gosto de pôr as pessoas para cima, não é? Pronto. E então eu sempre tive uma linha muito própria, muito meu, não é da foto do El Press, não é do espetáculo, não é nada disso. Pronto, é as tais histórias que eu gosto de contar e ir buscar estes objetos. Neste caso, este foi o trabalho da minha tese de mestrado. E eu, pronto, fui buscar estes objetos, que estes objetos já também
já vem na minha cabeça há muitos e muitos anos, desde pequenininha. Porque eu lembro-me, a minha mãe era muito católica, a minha família é muito católica, e eu via a procissão da minha terra, do Santo Amaro, e a minha mãe às vezes queria que eu e os meus irmãos fôssemos lá ajudar na igreja e aquela coisa toda, e nas velas e os fatinhos, os anjinhos e não sei o quê. Pronto, e às vezes eu ficava a observar a procissão, e na procissão do Santo Amaro, que é a festa da minha terra, Santa Cruz, eu via muitas pessoas a desfilar com uma perna na sua toalhinha de linho, bordado de madeira, tenho que promover aqui o meu bordadinho. e então eu via sempre muito isso, e isso ficou sempre na minha cabeça desde criança, e eu dizia assim, Deus me livre, achava aquilo uma invasão da minha privacidade. Se a minha mãe um dia me põe numa procissão com uma perna ou com uma cabeça, ou com... epá, eu fujo, é que nem pensar, ninguém tem nada a saber da minha vida pessoal. Portanto, era assim, uma coisa que ficou sempre na minha cabeça, pronto. E eu disse, bem, um dia hei de trabalhar isto, não é? Um dia, pronto, e o tempo foi passando, não é? A gente também vai amadurecendo e vai correndo muito, que o fotojornalismo me deu-me essa corrida pelo mundo fora, né? Conhecendo culturas diferentes e pessoas diferentes, e também cresci, não é? Cresci muito, aprendi muito, e aprendi a respeitar as pessoas e as diversas culturas e formas de estar do ser humano na vida. Pronto, e portanto, pronto, estes anos todos, já são 35 anos de fotojornalista, eu há 5, 6 anos decidi estudar um bocadinho, parar e fazer o mestrado e parar um bocadinho e trabalhar um bocadinho, porque eu estava a me sentir esgotada do fotojornalismo e estava a sentir que o fotojornalismo estava mais do mesmo, e continua mais do mesmo. Não sei se está aqui jovens, futuros fotojornalistas e futuros jornalistas. Pronto, e então a mensagem que eu também quero passar é essa mais do mesmo, do acontecimento imediato, da desgraceira, e não sei, porque nós todos parecemos que temos um lado masoquista, porque temos de ver desgraça, não é? Basta ver quando há um acidente de um carro, para tudo para ver, não sei o quê. É assim uma coisa também de estudar, não é? Já está a estudar. E pronto, e então... eu, pronto, decidi parar um pouco de dizer assim, mas o que é que eu faço neste fotojornalismo, né? E estava assim um pouco esgotada e é verdade que há uma mudança radical no fotojornalismo, né? E na forma de estar de toda a gente, porque quando eu comecei no fotojornalismo eu ia para Angola, para a guerra de Savimbi, José Eduardo Santos, que é uma malta mais nova, nem sequer sabe que é o José Eduardo, o Savimbi. Às vezes falam nisto e as pessoas sabem quem é esse. Pronto, e então, pronto, e fazíamos essas coisas todas, não é? Eu nunca fui muito nas guerras fazer só, tinha que fazer umas desgraceiras, porque senão o jornal aqui dava-me na cabeça, não é? Pronto, mas fazia outras interpretações, ia muito mais para o lado da mulher na guerra, que são muito mais vítimas, e as crianças, que sofrem mais nestas coisas todos sofremos, não é? Mas pronto, então andava assim um pouco nessas coisas. E entretanto, mas nessas alturas era diferente, porque eu ia com uma câmara analógica, eu ia com um saco de rolos, né? Pronto, e todo o processo da comunicação era lento, né? Eu estava em Angola e esta semana havia um ataque do Savimbi em Malange, né? E eu fotografava e tinha que ir para o hotelzito, né? E levava no aeroporto, imagina agora, eu no aeroporto com uma mala, pouca roupa, né? Uma mala enorme de rolos, revelador, fixador, banho de paragem, químicos, imagine uma mala destas no aeroporto. Agora, eu ia presa, terrorista, para fazer bombas, com nitrato de prata, será o quê? Né? É só para eu estar a contextualizar um pouco isso, esta mudança, não é? Esta mudança de comportamento do ser humano, o que nos fez as guerras, o que nos fez os atentados, não é? Pronto. E então, a comunicação era diferente, porque lá acontecia um ataque de Malange e só passado uma semana aqui em Portugal é que se sabia desse ataque. Neste momento estamos a ter os ataques horríveis na Ucrânia e em segundos estamos a ser bombardeados com imagens, milhares de imagens por segundo de toda aquela destruição, não é? Portanto,
No início do meu fotojornalismo, não, isso não era assim, não é? Só passado uma semana é que nós tínhamos essas informações. Portanto, eu ia revelar dentro do hotel, não é? Montava-se assim uma coisa, revelava as fotos, cortava, punha nas folhinhas e legendava em cima de cada negativo. Portanto, a legenda da imagem, e depois ia ao aeroporto e à espera que vinham os hospedeiros e o piloto e dizia: senhor piloto ou senhor hospedeiro, será que pode levar este envelope de Portugal, que está lá um paquete do nosso jornal a ir buscar? Né? Pronto. Isto é outra coisa, como um piloto agora de um avião e uma hospedeira, não sei quê, ninguém pode receber um envelope, ou seja de quem for, né? Portanto, vocês já viram uma mudança do mundo. Pronto, num espaço muito curto. Isto tem 35 anos, 30 anos, não é? Pronto. E por isso é que tudo isto mudou muito. E então eu fiquei sempre a fazer um ponto de interrogação: o que é o meu fotojornalismo agora? O que é que eu estou a fazer? E até estava até mesmo desmotivada. Quer dizer, fogo, isto eu faço mais do mesmo, porque neste momento há o atentado no Bataclan, em Paris, e em segundos as próprias pessoas que estavam no espetáculo, as que não ficaram feridas, estão a fotografar com o telemóvel. E o mundo todo está a ser bombardeado com essas imagens. Portanto, o fotojornalista, qual é o papel dele? Essa notícia do imediato está lá. O que é que eu vou lá fazer? É isso que eu faço sempre. Agora, o que eu vou lá fazer, eu tenho que fazer completamente diferente. Porque senão eu tenho que fazer uma investigação, eu tenho que pegar no assunto de outra forma, porque senão eu estou a dar o clichê que está a correr o mundo das fotos do telemóvel, da notícia do imediato. Portanto, isso tudo leva que o fotojornalismo tem que mudar. Não é? Pronto, e entretanto, por essa minha coisa de dizer agora toda a gente fotografa e está tudo, portanto eu tenho que trabalhar coisas diferentes. E como estava um pouco cansada e agora toda a gente faz fotos espetaculares, temos os caçadores da natureza, não é? Antes tínhamos os paparazzis das princesas e dos famosos, não é? Agora temos os paparazzis das princesas e dos paparazzis da natureza, dos relâmpagos, do sol, do pôr do sol, no voeiro, o mundo está tudo fotografado por trás e pela frente, por trás. E aí, depois, e o que é que está a acontecer? É que nós recebemos milhões de imagens por segundo no telemóvel e não lemos imagens. Like. Não é? Ninguém para refletir, ninguém para pensar. Então foi isso, estes likes que me irritam e que as pessoas não leem fotografias. Por isso é que eu acho que as escolas, desde a primária, devia começar a ter semiótica, para toda a gente aprenda a interpretar poesia, a interpretar contos, a interpretar escritores. E então, porque é que não tem, se a gente vive neste momento no mundo da imagem, da linguagem visual, porque é que nós nas escolas não temos mais semiótica, já na primária, para aprender a ler imagens? Senão estamos a criar um bando de carneiros que vão atrás de coisas, lá, like, mas é giro, é giro, pá. E é isto que me faz pensar muito. Então, esta coisa desta desilusão, então fez-me eu estudar este objeto. E então trabalhei estes objetos, exatamente descontextualizei-os para obrigar as pessoas a pensar. O meu trabalho e isso tem sido gratificante para mim, porque todos os convidados que tenho tido nas apresentações deste trabalho são sempre todos pessoas interessantes e todos com interpretações diferentes. Isso a mim é gratificante, porque o meu trabalho não é só uma coisa do like, uau, espetacular. Quando as pessoas dizem, foto espetacular, eu não gosto. Quando dizem que a minha foto é espetacular, eu fico triste como a noite. Não, é que não presta mesmo. Então, pronto, eu ando nesta fase, pronto. E então decidi trabalhar este objeto que está a desaparecer das tradições, não é? Porque isto, à medida que atenção, eu estudei as votos do mundo todo, desde os romanos aos gregos, estive a estudar para perceber o que era tudo isto, que isto já vem do ser humano, centenas e tradições de centenas e centenas de anos. Claro que a cera era só para os ricos, antes da Revolução Industrial, não é? Porque a cera era só da abelha, a cera era
caríssima, um potinho de cera que a igreja controlava, era a mesma coisa que um potinho de ouro. Tinha tanto valor nessa época. Depois, com a história da Revolução Industrial, apareceu a parafina, estou a dizer bem? Agora estou... e que é uma cera artificial e que toda a gente teve acesso, assim como a fotografia. E daí é que eu escolhi, destes ex-votos, escolhi a fotografia, o ex-voto fotográfico e o ex-voto de cera. Porque eles acabam por sair a obra de arte na era da reprodutividade. E há um texto brilhante do Walter Benjamin, do filósofo, que explica todo esse conceito. E eu também inspirei muito no Walter Benjamin, porque é um filósofo alemão que eu gosto imenso. E então trabalhei muito isso e exatamente peguei num objeto insignificante que a maior parte das pessoas, como está a cair em desuso, não é? E disse assim, isto são os lugares do corpo e cada objeto destes é um corpo, são vários corpos, não é? E são várias, eu acho que nós humanos somos só um corpo, não é? Mas isso é outro lado. Não se vai discutir isso aqui. Mas pronto. Agora, então, cada fragmento desta cera, cada fragmentação, a fragmentação do corpo é uma história de vida, é um ser humano. Não é? E há histórias, muitas histórias, e então achei interessante pegar num objeto bem popular que foge a Revolução Industrial, é que se tornou, porque toda a gente sonhava, como antigamente, toda a gente sonhava ter um retrato seu, não é? E quem é que tinha um retrato? Eram as pessoas ricas que contratavam um belo pintor para fazer o seu retrato, isto antes do aparecimento da fotografia, não é? Depois apareceu a fotografia, todos nós temos um retrato nosso. E a fotografia é esse sucesso, não é? Que é uma representação real, mas o real também é discutível, não é? Pronto. Mas é mais... Então eu trabalhei isto exatamente para uma reflexão. E eu gostei muito do corpo e do lugar do corpo e a forma como nós, seres humanos, estamos no planeta. Então, e usei estes objetos porque realmente são de uma tradição muito simples, de pessoas muito simples, e pronto. E então descontextualizei-os, como também a pessoa já explicou assim, ele explicou muito bem tudo isto, e explicou muito bem toda a história do ex-voto. Então descontextualizei exatamente estes objetos e escolhi porque eu estudei montes de ex-votos. Atenção, o Mosteiro dos Jerónimos é um ex-voto. Eu podia só trabalhar o Mosteiro dos Jerónimos, é um ex-voto. É? Pronto. E há montes de igrejas que são ex-votos, são promessas de pessoas que os nossos antepassados que iam nas aventuras das nossas caravanas descobrir o mundo e que de regresso prometiam sempre um ex-voto, não é? Em igrejas, no Brasil está cheio de ex-votos e o Brasil é riquíssimo em ex-votos e tudo também coisas que nós católicos levamos e trocamos culturas e pronto, este mundo todo é que acaba por ser rico estes cruzamentos culturais, tendo o lado feio da coisa, também tem, não é? Mas tem um lado positivo, que é a parte das culturas, do cruzamento de culturas que se enriquece e que se aprende muito, não é? Pronto. Então, pronto, e foi isso, exatamente por este esgotamento do like e da fotografia espetacular que eu decidi descontextualizar estes objetos, porque se eu fizesse a reportagem tipo as pessoas na procissão com a minha imagem de criança e ir levar à igreja e ver as procissões e as pessoas a entregar no santo, no altar e não sei o quê, era uma reportagem, era mais uma reportagem, não é? Então eu descontextualizando estes objetos e tirando-os do mundo de capela e de igreja, acho que obrigar as pessoas a fazer perguntas. E é isso que eu pretendo nos meus trabalhos paralelos ao meu trabalho dia-a-dia de fotojornalismo. Façam perguntas. E pronto, e foi o que aconteceu. E eu fiquei um bocado satisfeita, porque no dia que eu fui em 2014, 15, que eu apresentei este projeto e foi muito interessante porque no Porto, onde veio muita gente, eu acho que veio para a Lucília Monteiro, fotojornalista, e eu acho que toda a gente entrou naquela sala a pensar,
uai, o que é que vai sair daqui? À espera de, na altura, deve ser, sei lá, Venezuela, vai ser a Bósnia, vai ser não sei o quê, aquelas coisas todas do fotojornalismo e não sei o quê, e depois chegaram ali, apanharam com estes objetos todos isolados, o que é isto? Então foi mesmo interessante, porque no fim deu debate, as pessoas vieram perguntar, e perguntas, e eu disse, ai, que bom, ainda bem que não foi só espetacular, mas foi o interrogar das pessoas. Muita gente sabia o que eram os votos e a maioria das pessoas não sabia o que eram os votos. E tanto tudo isso gerou gerou estas perguntas, que é o que eu gosto. Eu acho que a filosofia é isso. Eu acho que todos também devemos estudar bem. A filosofia está um bocadinho esquecida na escola e tudo. Eu acho que devia estar mais reforçada, porque nós temos que começar todos a aprender a pensar e a fazer porquês, e para não sermos tão levados por modas e porque vivemos numa sociedade com muitas máscaras, com muitos que nós criamos muitas máscaras nossas e muitos lugares de nós próprios. E então foi assim que acho que já falei mais. Vamos ver a exposição. E agora vamos ver a exposição. Obrigada.